Pronto, povo, vamos lá. Lá na página 80, então, nós vamos ver aí sobre a parte central do continente. Gente, não esqueça, eu estou falando de parte do continente. Então, nós vimos a parte oeste, tá? Cortei um pedacinho do oeste, uma filetinha aí do oeste, só vi montanha. Agora eu vou cortar o meio do continente. Aí eu só vou ver o quê? Planície. E vou cortar o lado leste do continente, outra fatia. Então, dividi em três fatias. Oeste, centro e leste. É assim que tá explicando o livro de vocês, tá? Então, na fatia do oeste que nós cortamos, nós vimos só montanhas, tá? E vimos que a beiradinha ali do continente tem duas placas, né? E aí o encontro dela vai formar essas montanhas aí, as cordilheiras, conjunto de montanhas. Vimos que, agora nós vamos ver que a parte leste é formada por planaltos. E no meio das montanhas do oeste, com os planaltos do leste, olha só, dois relevos altos. No meio, eu vou ter o quê? Planícies, tá? Então, no meio, no geral, no meio do continente americano, nós temos as planícies e as depressões, que são relevos baixos. Lembrando que montanhas são relevos de altas altitudes, são relevos muito, muito altos, que tem até neve na ponta. Relevo como planaltos, eles vão se dividir em 3, tá? Eu fiz outro desenhozinho aqui, aí depois eu posto para vocês, ó. Vai se dividir em 3. As montanhas, só tem elas, cordilheira. Agora, os planaltos vai se dividir em 3. Serras, que são formato de pico. Serras, morros, que são mais abaulados, que é esse que a gente vê mais. E também as chapadas, que tem formato de mesa. Nesse formato aqui, tá? Ó, nesse formato. Formato de mesa, tá? Esses são as chapadas. Então, esses são os 3 tipos de planaltos. E planaltos são relevos altos, só que planos, tem uma planitude, só que lá nas alturas. Então, as serras, por exemplo, ela tem uma certa planitude, mas é alto, igual o caso de Friburgo. Friburgo está no meio de serras, né? Ah, Simone, mas eu ando lá no centro da cidade e tem tudo plano, não é morro. Sim, é um corte que fizeram no morro para que a gente pudesse construir a cidade ali, mas a cidade é no meio de um vale praticamente. Em volta você só tem que serras, mas o relevo desse vale também está numa altura muito grande, né? Está mais de quase 2.000 metros acima do nível do mar, tá? Então, as serras são muito altas, as chapadas também são muito altas, como Chapada da Diamantina, né? Chapada dos Guimarães. Então, são muito altas essas chapadas. Outro lugar também que, no caso, os morros são muito altos, né? Quem já foi em zona rural aí ou foi em área de pasto, vocês veem aí que Bom Jardim é praticamente muito morro e serra, né? Muito alto, tudo subindo. E a parte de planície são relevos mais baixos que os planaltos, são planos baixos, né? Geralmente pouco onduladas, tá? Pouco onduladas, mas ela possui uma pequena ondulação, só que baixa, bem mais baixa que um planalto, tá? Uma planície. E as planícies, elas são, de preferência, os locais mais indicados para o quê? Habitação, ocupação, né? Para plantação, para a criação de gado,
né, desenvolvimento da pecuária, da agropecuária, para o desenvolvimento da cidade, né, a construção das cidades, das estradas, porque é plano, é mais fácil, né, do que você morar lá no pico de uma montanha, né, ou lá no alto de uma serra, de um morro, tá bom? Então, por isso as planícies são os locais onde são escolhidos para habitação, né, para a formação das cidades e também para o desenvolvimento da agropecuária, tá? Já as depressões, elas são mais baixas ainda que a planície, possui pequenas ondulações bem suaves, porém mais baixas. Então, elas são mais próximas de rios, né, lagos, né, bem abaixo do relevo. E as depressões, elas se dividem em duas, absoluta e relativa. A absoluta é que essa depressão está abaixo do nível do mar. Então, aí nós temos, por exemplo, o Mar Morto. A região do Mar Morto está abaixo do nível do mar, então é bem baixo. E a depressão relativa, ela está acima do nível do mar. No Brasil, nós só temos depressão relativa, tá? Está acima do nível do mar. Então, gente, agora que eu expliquei para vocês os tipos de relevo, agora a gente vai identificar. Vamos ver o corte do relevo da parte central. Como eu falei com vocês, no geral, é planícies e depressões, ou seja, planos. Como eu tenho montanhas de um lado e planaltos de outro, relevos altos, a atmosfera em movimento, ela vai causar uns agentes externos que eu falei com vocês. E esses agentes externos, como a chuva, o vento, né, a temperatura, né, trazida do sol. Então, isso vai carregar o quê? Sedimentos, ou seja, restos de plantas, de animais, cascalhos, né, de pedra. E isso vai da parte mais alta para a parte mais baixa, que são as planícies e depressões. Nós chamamos de bacias sedimentares, onde recebe sedimentos, que forma uma bacia, né? A parte mais baixa, tá? Que também, geralmente, é onde nós temos os rios, que é o que a gente vai ver mais pra frente, vocês vão entender o porquê que eu tô falando isso, tá? Então, parte central, planícies e depressões. Aí tem alguns exemplos na página 80 de algumas planícies e depressões na parte central da América. Não é a América Central não, tá, gente? É na parte central todinha, contando desde a América do Norte até a América do Sul. Então, vocês vão marcar o primeiro parágrafo e o segundo parágrafo. Só que no segundo parágrafo, vocês vão escrever do ladinho, para habitação também, tá? Serve para habitação também. No relevo do leste, que é a fração do leste, o corte do leste que a gente vai fazer, né? A gente vai ver mais planaltos. Os planaltos são relevos altos, não como as montanhas, mas que foram muito desgastados, né? Muito desgastados. Estão mais para o lado do Oceano Atlântico. Então, eles foram muito desgastados e as suas planícies costeiras foram onde receberam aí os nossos colonizadores. Ficaram mais fáceis, né? Planície, tudo planinho, né? Mais fácil aí de explorar. Então, essas áreas de planaltos, como são relevos antigos, então eles receberam muito, teve muito tempo para os agentes externos trabalharem ali na modelação deles, tá? Então, tem um exemplo aí de cada parte da América do Norte, né, e do Sul, Central. Então, eu vou pedir para vocês marcarem o primeiro parágrafo do relevo do leste, primeiro parágrafo, e o terceiro parágrafo, tá? Depois, vocês vão marcar um xizinho no perfil do relevo da América do Norte. Então, aí, aquele perfil de relevo que eu fiz da América todinha, não é esse que vocês vão levar em consideração. Agora, vocês vão marcar aí o perfil do relevo só da América do Norte. Tem até um mapinha aí mostrando só a América do Norte,
do ponto A ao ponto B, como se tivesse cortado aí um pedaço aí da América do Norte para a gente ver o perfil do relevo, do ponto A ao ponto B. Então, a gente vai ver, ó, as ondulações aí, como é que é. E na página 81, o perfil topográfico, ou seja, do relevo da América do Sul. Também faça um xizinho, então vocês vão ver aí as ondulações.